Então, senhores, vamos dar início aos debates e perguntas do público, mas inicialmente eu gostaria de estar convidando o excelentíssimo senhor Almir Pazianotto e Antônio Carlos Malheiros para estar acompanhando o nosso palco para os debates, por gentileza. Chamamos agora também os nossos debatedores aqui apresentados agora. Alvino de Souza e Silva, que é superintendente da Liga Solidária. Por favor, senhor Alvino. Felipe Locke Cavalcante, procurador do Ministério Público do Estado de São Paulo. Por favor, Felipe. Leandro Piquet Carneiro, professor doutor do Núcleo de Políticas Públicas da USP. Deputado Ricardo Izar Júnior, por gentileza. Wilton Carvalho, presidente da Wilton Promoções e Assessoria, empresa especializada em ações esportivas e com várias ações no campo da responsabilidade social. Dr. Luiz Gonzaga Bertelli, presidente executivo do Centro Integração Empresa Escola. Por favor, podem se sentar, por gentileza. Prezados debatedores, tomamos a liberdade de lançar uma primeira questão para os nossos debatedores. Afinal, você é contra ou a favor do trabalho na adolescência? Inicialmente, gostaríamos que iniciasse com essa questão o senhor Alvino de Souza Silva. Bom dia a todos. Aproveito rapidamente também para agradecer o convite do Secov. Eu sou superintendente da Liga Solidária, uma organização que está completando esse ano aqui em São Paulo 90 anos. A Liga das Senhoras Católicas está há 90 anos fazendo um trabalho junto à sociedade da cidade de São Paulo, né, principalmente na área do Raposo Tavares. Nós atendemos crianças, jovens e adultos, 3.600 pessoas, na linha de educação, cidadania, com muito respeito e com muitas ações assertivas. Eu acho que esse tipo de debate vem engrandecer e vem trazer uma questão que nós acreditamos muito. A Liga tem 9 centros de educação infantil. Então, nós estamos ouvindo aqui, existem hoje, na cidade de São Paulo, 100.000 crianças fora das creches, né? Então, essa criança, ela não é cooptada pelo tráfico aos 12, aos 2 anos, aos 3 anos. Porque a mãe e a estrutura familiar que hoje existe, ela tem que trabalhar. E aonde ela deixa essa criança que não está na creche? Então, tem unidades sendo fechadas. A Liga, felizmente, abriu esse ano 2 novas unidades, mas é uma questão que nós acreditamos, o doutor Almir falou sobre a questão do complexo é complexo. Nós entendemos também que trabalho é trabalho e educação é educação. Nós optamos pela educação. Eu acho que é uma questão de escolha da sociedade. O ministro Afif nos mostrou os 4 grandes players aqui dessa questão social, que é o governo, o segundo setor, o terceiro setor e o tráfico, o quarto poder, mas também tem a comunidade em geral, a família, as pessoas. Eu acho que nós somos desta área e nós precisamos, sim, marcar uma posição. E debates como esse são importantes e o posicionamento também é importante. A gente está perdendo, sim, para o quarto poder.
não é? Então, nós acreditamos que a família tem efetivamente um papel importante na formação dessa criança. E são famílias que precisam de apoio, são famílias que também já passaram por problemas que esses menores estão passando hoje. Então, eu acho que incentivar esta família, estar próxima nas ações educacionais, é o que nós mais fazemos lá na Liga, e é um esforço tremendo para conseguir trazer um pai ou uma mãe para vir ver o desenvolvimento do seu filho, né? E isso, infelizmente, não é uma questão única ligada à pobreza, é uma questão ligada à sociedade. Eu tenho conhecimento de pessoas de classe elevada, classes A, B, C, enfim, que mandam para as suas escolas, para os seus filhos, um motorista. Então, essa é a sociedade que nós estamos convivendo. Eu acho que tomar frente a estas questões, a estes desafios, é o caminho. E o meu posicionamento é pela educação. Obrigado. Obrigado, Alvino. Em continuidade a esse início, gostaríamos de estar ouvindo o procurador, Dr. Felipe Locke Cavalcante, sobre o mesmo tema. Muito obrigado a todos, é uma honra muito grande estarmos aqui. Eu fico muito preocupado com esses assuntos, porque eles não podem ser tratados de uma maneira sensacionalista e midiática como estão sendo tratados. Quando nós falamos de crime organizado no Brasil, o crime organizado aqui existe há muito tempo. Veja o que foi o governo Adhemar de Barros aqui em São Paulo, o que foi o regime de exceção com compra de empresas multinacionais e desvio de recursos enormes. Isto é crime organizado. Quando você teve o assalto na construção de Brasília e essas empresas que construíram estavam envolvidas no mensalão recente, ou seja, não é de hoje. Eu, em 1977, morava no Rio de Janeiro e fui assaltado à mão armada por 3 vezes por um bando de pivetes, menores de 12 e 13 anos. Meu pai sofreu um assalto em casa, à mão armada, e recebeu um tiro na cabeça e nasceu de novo há mais de 20 anos. Era um menor de 12 anos. Quando a gente vê isso acontecer, você fala, tem um problema. Aí você fala, tem um problema econômico no crime. Tem um problema econômico gravíssimo, que é o tráfico. Agora, quando nós falamos no tráfico na periferia, no alemão, que consegue empregar com grande vantagem qualquer menor, sob qualquer programa social que nós possamos desenvolver, é por uma razão muito simples, porque o alemão vende o produto dele para os nossos filhos. Os consumidores estão nos jardins, não estão na periferia. Eles é que gerem o tráfico. Eu trabalhei, antes de ser promotor de justiça, no mercado financeiro. E fui a algumas festas onde estavam grandes empresários do mercado financeiro cheirando cocaína à vontade, comprada do alemão, que emprega o menor e não dá um futuro à sociedade. A sociedade não pode ser hipócrita. Nós precisamos, sim, erradicar o trabalho infantil, erradicar o trabalho do alemão. O alemão dá emprego, sim. Dá emprego porque ele faz um trabalho econômico. Ele compra e vende uma mercadoria. Se ele vende, é porque alguém compra. E alguém compra e está, infelizmente, no nosso meio. Falta educação. Educação em todos os níveis. Hoje nós assistimos todos os governos deixando de empregar corretamente a verba constitucional destinada à educação. Um país sério necessita absolutamente de educação integral. A educação integral começa às 8 horas da manhã e a criança volte às 6 horas da tarde. E criança do 1º ao 9º ano, ou seja, durante todo o ensino básico, porque esses pais precisam trabalhar. Esta é a única maneira de levar seriamente. Entretanto, nós assistimos uma conivência da sociedade de um modo total para refrear esse trabalho que poderia ser correto. Ou seja, você tem corrupção em todos os níveis e a sociedade do bem e do mal está permeada e não existe o bom e o mal, não dá para ser maniqueísta. Por quê? Infelizmente, a sociedade dita boa tem filhos que consomem drogas. A sociedade dita boa compra CD pirata porque é mais barato.
A sociedade que é boa corrompe o fiscal. A sociedade que é boa quer mudar o zoneamento da cidade para construir um mega empreendimento, gerando mais trânsito e o menor roubando naquele trânsito, roubando o Rolex, porque a sociedade boa vai na Barão de Paranapiacaba comprar o Rolex porque é mais barato e é produto de crime, produto de sangue. Este é o problema social. É um problema que não pode ser apontado de maneira maniqueísta, com soluções simples, dizendo vamos acabar a Constituição porque a Constituição não está servindo, porque quando se acabou com a Constituição, foram exemplos maniqueístas, quando, por exemplo, em 1930, na década de 30, na Alemanha, criou-se a ideia de que uma determinada raça ou grupo seria o culpado de todos os problemas e resolveram colocar essas pessoas nos fóruns. Resolveu algum problema? Não, não resolve. Nós temos que dar educação. Temos que dar trabalho profissionalizante? Sim. Isto é fundamental. E quando se dá o trabalho profissionalizante correto? Quando a criança termina o primeiro ciclo, que vai do 1º ao 9º ano. E vai do 1º ao 9º ano com o quê? Com alimentação saudável, com dentista, com médico, e sem o Estado desviando os recursos, que são muito caros. E os desvios passam por onde? Pelo crime organizado que passa em roubalheira, nas licitações para o fornecimento desses materiais, tá certo? E nós assistimos o quê? Uma necessidade desses players continuarem roubando, que é o chamado quarto setor, tão bem exposto pelo nosso ministro hoje. E aí nós temos o quê? Uma reação absolutamente abominável que diz o seguinte: puxa vida, o Ministério Público investigou tanto, investigou trabalho de menores, investigou trabalho escravo, investigou máfia dos fiscais, investigou Esquadrão da Morte, investigou Mensalão. Então, vamos dizer o seguinte, só a polícia agora pode investigar, porque a polícia, dos roubos que nós somos vítimas, não instaura sequer 1/3 dos inquéritos que deveria instaurar. Não apura nenhum por cento dos roubos e furtos ocorridos na cidade de São Paulo. Ou seja, a polícia não apura nada. E o Ministério Público deveria e deve investigar a polícia. Por quê? Porque cabe a ele controlar a polícia, assim como nós criamos o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, órgãos importantíssimos, do qual eu fiz parte no Conselho Nacional de Justiça e consegui, felizmente, apurar casos gravíssimos de corrupção no judiciário, porque um judiciário precisa ser sério, o Ministério Público precisa ser sério, nós temos que ter transparência e controle externo. Só com transparência nos recursos, só com transparência nas ações, só com transparência e educação é que nós vamos construir. Do contrário, nós vamos continuar no mesmo discurso maniqueísta, dizendo, olha, nós temos o menor cometendo crime hoje. Puxa, eu fui vítima há mais de 20 anos de crime grave. Então, não foi o menor de 12 anos, foi o menor de 11? Vamos pôr na cadeia que vai resolver. E as penas cada vez mais baixas para o adulto criminoso. Hoje a pessoa comete um homicídio, pena de 6 anos, regime semiaberto, em 1 ano ele está na rua de novo. Esse é o sistema. Você vai colocar o menor nesse sistema, vai adiantar alguma coisa? Não, vai adiantar só o seguinte, ele vai obter a formação que ele não obteve junto à cadeia que é dominada pelo PCC. Essa que é a verdade. E o PCC está envolvido em quê? Está envolvido hoje em corrupção, está envolvido no Estado, está envolvido em fraude à licitação, está envolvido numa série de negócios. Infelizmente, esse é o quadro. Ou a sociedade civil se organiza, dá educação, cuida dos seus próprios filhos, porque quem alimenta o tráfico somos, infelizmente, nós, classe A, B e C. Porque se o traficante estivesse vivendo de vender droga só para craqueiro, ele já tinha falido, o negócio dele não ia para frente. A verdade é essa, é uma razão econômica. Se o roubador vivesse de vender só na periferia, ele também não roubava mais nada porque não dava certo. Hoje, infelizmente, se nós formos levar um negócio bom, um trabalho bom para o menor, nós vamos ter a concorrência do alemão, do furtador, do desmanche. Por quê? Porque, infelizmente, é a nossa sociedade que compra lá. Então, nós temos que ter a clareza e a certeza de dizer, temos que insistir no caminho correto. O caminho correto é educação fundamental, da 1ª à 9ª série, educação integral. É isso que precisa se cobrar dos nossos governantes, aqui em São Paulo, que não cumprem. E quando o menor vai para a FEBEM, para a Fundação Casa, quanto mais perigoso ele for, mais vontade de colocá-lo para fora já, porque ele é um problema lá dentro, ao invés de educá-lo e assumir o problema. A verdade é esta.
Doa quem doer. Infelizmente é essa. Nós estamos num ciclo absolutamente negativo. E eu tenho muito medo dessa história de tolerância zero, coibir o crime. Não, porque Nova York, tolerância zero. Depois veio o livro chamado Freakonomics e chegou à seguinte conclusão. Lá acabou-se o crime por uma razão muito simples. Porque, 18 anos antes, legalizou-se o aborto. Ou seja, a criança indesejável, aquela que não ia ter educação, aquela que ia para o crime, deixou de existir, logo o crime caiu. Aqui nós não precisamos do aborto. Nós precisamos, sim, acabar com esse aborto social que existe, que é a falta total de educação. Falta de educação, seja formação, seja educação básica daqueles que estão ocupando algum cargo no poder, seja daqueles que estão nas ruas cometendo crimes. É isso que eu tenho a dizer, minha contribuição. Desculpem pela brevidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Gostaríamos de ouvir o professor doutor do Núcleo de Políticas Públicas da USP, Leandro Piquet Carneiro, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu não sou especialista em trabalho, eu sou especialista em crime e sou economista, então tenho duas desvantagens para responder a pergunta. Uma, porque eu não sou advogado e a mesa aqui enfatizou muito o aspecto legal. O segundo, não entendo de mercado de trabalho, não entendo de economia do trabalho. Mas eu consigo responder a pergunta pensando como especialista em crime e pensando num problema que é conhecido da criminologia, que tem relação com o problema da desistência do crime. Por que o jovem que começa uma carreira no crime ele desiste do crime? Acho que todo o debate aqui tem por base essa pergunta, né? O que faz um jovem que cometeu uma infração qualquer desistir dessa carreira no crime? E isso é uma área muito assim, dinâmica da criminologia, que tem um estudo, digamos, mais importante nessa área, de uma dupla de americanos, o Sampson e Laub, que usaram um estudo longitudinal, um painel de jovens ao longo da vida e mostraram uma coisa muito interessante. Quer dizer, o jovem desiste do crime por uma série de fatores que acontecem em momentos específicos do ciclo de vida. Uma das coisas muito importantes para desistir do crime é o trabalho. O jovem que passa, né, que pela vida entra, comete uma infração, não necessariamente será um infrator ao longo de toda a sua né, vida no crime, ou mesmo como infrator. Alguns cometerão muitos crimes aí na fase nos Estados Unidos, onde a gente tem esse dado longitudinal. A gente vê que há um pico na adolescência, nos 13, 14, 15 anos. Então, quando o sistema penitenciário chega como alternativa, já é tarde demais, esse menino, adolescente, já está, digamos, envolvido em uma série de atividades, e alguns, surpreendentemente, desistem. Desistem por quê? Então, eu lembrei, trabalho é muito importante, porque arrumam uma namorada, porque entram para o Exército. São vários momentos aí na fase dos 18 anos, dos 16, 18, que isso permite uma desistência. E um fator importante para a desistência também é a prisão, é o reformatório. Passar por um reformatório, passar por uma prisão, pode ser uma experiência muito dura e pode fazer com que as pessoas desistam de procurar essa segunda internação, abandonem essa carreira e tenham outra trajetória. E eu queria enfatizar um aspecto também que eu acho que ficou assim no debate, mas não foi ainda puxado com ênfase, é a questão seguinte: quando a gente fala do infrator, a gente fala, sobretudo, de meninos, muito mais do que de meninas. Com o tráfico de drogas, com o aumento do crack, as meninas têm participado mais e a população, aqui em São Paulo, por exemplo, de meninas condenadas na Fundação Casa tem aumentado muito. Mas, ainda assim, é uma desproporção de 95 a 5, ou seja, 95 meninos, 5 meninas. Então, o menino é o problema. A gente tem que pensar o problema do menino separado do problema da menina. O menino tem uma série de problemas com que o esporte, atividades físicas e o trabalho certamente podem resolver. As evidências desse estudo aí do Sampson e Laub, que eu estou me apoiando aqui para responder essa pergunta, ele mostra isso. Quer dizer, o menino precisa de alguma coisa diferenciada do que recebe a menina.
o reformatório, o que vai tratar do menino, não pode ter a mesma técnica de recuperação que aplica com a menina. Precisa ter muito mais exercício, muito mais atividade física, precisa dar conta da agressividade do menino. E aí eu faço uma lembrança também aqui com relação a um argumento recente que o Simon Schwartzman publicou no blog dele, muito interessante, lembrando o seguinte, que o Brasil é um dos países que tem a maior rigidez com relação a currículo de segundo grau. Se o garoto quer buscar uma formação profissional, ele tem que fazer o currículo básico obrigatório e a formação profissional. Não existe a possibilidade de ter optar no segundo grau por uma formação profissional. Então, o Brasil tem essa rigidez, que eu acho que é uma questão que o ministro Pazianotto levantou aqui, que eu acho muito interessante, que para quem é economista, é sempre muito estranho participar de debate com advogados e juristas, porque é um debate sempre muito na doutrina, é uma doutrina contra a doutrina e muito pouco dado. Então, a gente não sabe se proibir o acesso à experiência no trabalho é boa ou ruim. O fato é que a legislação proíbe e o Brasil é talvez o lugar mais estranho do mundo nesse aspecto. Quer dizer, se alguém quer ser torneiro mecânico, tem que fazer o segundo grau e fazer um curso de torneiro mecânico. Ele não pode fazer isso dentro de um caminho só, né, de formação. Ele tem que fazer mais do que o cara que está fazendo o segundo grau para poder completar a formação dele. Então, essa rigidez, digamos, sem experiência, sem análise, sem avaliação, ela é muito ruim para a sociedade brasileira e ela acontece em vários aspectos. Acho que um dos aspectos que a gente pode começar a perguntar é o seguinte: punir é importante na trajetória do crime? Certamente é. Ter um sistema hoje capaz de aplicar penas mais duras contra menores a infratores é importante? Eu acho que é muito importante. A gente precisa avaliar o efeito que isso tem. Nós sabemos muito pouco, nós temos poucos dados sobre trajetória no crime. As informações dispersas e mal organizadas dificultam muito a pesquisa sobre esse tema, mas antes da gente começar um debate duro de doutrinas, a gente precisa olhar também para evidências do que funciona e o que não funciona. Surpreendentemente, tem um estudo muito interessante, que é o último que eu queria referir aqui, de dois argentinos, Chargrodsky e Di Tella, sobre a coisa do serviço militar obrigatório na Argentina, que é sorteado. Então, você sorteia quem vai e quem não vai. Eles fizeram um estudo mostrando o seguinte, que quem é sorteado para servir o Exército tem, depois de dificuldades para entrar no mercado de trabalho, envolvimento, uma probabilidade maior de envolvimento em atividades ilícitas, no crime. Então, o que sugere uma evidência de que, quanto mais você retarda a entrada no mercado de trabalho, pode ser muito ruim do ponto de vista da carreira no crime. Quer dizer, porque se o cara tem alternativa, ele vai trabalhar. Nos Estados Unidos, há um debate hoje com relação a permitir uma flexibilização da legislação trabalhista no sentido de recrutar e pagar por dia. Por quê? Porque muitos infratores eles cometem crimes porque precisam de dinheiro para beber e para comprar droga. Então, se você tem um mercado de trabalho que remunera por dia, evita que o cara cometa crime. Ele pega o dinheiro, ele não pode esperar um mês, ele não pode esperar nem uma semana, ele tem que ganhar o dinheiro no final do dia, porque é o dinheiro que ele ganha roubando. Então, você paga no final do dia, o cara vai lá, bebe e se droga. No dia seguinte, ele está mal. 2 dias depois, ele volta, trabalha de novo. Quer dizer, economistas olham o mundo de uma forma brutal. Alguns aqui são economistas, talvez estejam acostumados com isso. Mas é uma forma diferente, porque não é a regra ditando o que vai ser. Talvez pensando um pouco nas experiências, nas evidências empíricas que temos, para minimizar alguns custos, alguns problemas, e, certamente, o problema do menor infrator hoje na sociedade brasileira vai exigir muito mais do que doutrina, vai exigir muita pesquisa, muita reflexão empírica e muita experiência, porque se a gente não sabe qual é o efeito do que a gente está fazendo e não pode experimentar, porque a lei diz que não pode fazer nenhuma experiência, nenhuma diferenciação, tem que tratar o garoto que trabalha no canavial como o garoto que vai trabalhar num escritório para aprender alguma doutrina ou numa fábrica para aprender uma profissão e trata isso como se fossem situações análogas, torna, evidentemente, a sociedade brasileira muito rígida com relação a situações que precisam de espaço para experimentação e programas piloto que possam ser comparados uns com os outros, avaliar aquilo que dá certo e o que não dá. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Gostaríamos de ouvir agora o Wilton Carvalho, presidente da Wilton Promoções e Assessoria. Boa tarde a todos. Já estamos agora no período da tarde.
A minha contribuição aqui é praticamente também um depoimento. Eu venho de uma família muito pobre, e o que me salvou, eu vou contar um pouquinho para vocês, a educação, por exemplo, foi o esporte. E eu acredito muito que o esporte é um grande caminho para ajudar a educar um jovem. Eu era pegador de bola no Clube Pinheiros, depois fui catador de bola no Paulistano, porque muito cedo tive que ajudar em casa, porque meu pai já era uma família complicada, meu pai bebia, aquelas coisas que todo mundo já sabe. E aí eu tive que trabalhar para poder sustentar a minha casa. Eu tenho 3 irmãs, e a minha mãe disse, olha, você vai ter que ajudar a casa. E eu ia todo dia para o clube pegar bola, descalço, lá no Clube Pinheiros, e eu que sustentava a casa. Isso foi indo. Eu aprendi a jogar tênis, eu vou abreviar um pouquinho para não ser tão longo. Comecei a jogar tênis, aprendi a jogar, saí daquele clube, fui para o Paulistano, fui pegar a bola no Paulistano, comecei a dar aula de tênis, aprendi a jogar tênis muito bem, fui campeão brasileiro, viajei uma barbaridade jogando tênis. Na minha época, quem jogava era o Thomas Koch, não sei se vocês conhecem tênis, eu jogava junto com o Tomás. E conheci milhares de pessoas através do tênis. Comecei a dar aula no Paulistano, lá conheci a minha mulher, que foi minha aluna, filha do Alcides Procópio, que era uma pessoa também muito conhecida no tênis, que também foi pegador de bola e ascendeu, foi um grande empresário de esporte, também através do tênis. Ao longo da minha vida, eu senti vontade, necessidade, enfim, de poder também dar um pouquinho de mim por tudo que Deus me deu. Eu achei que fui muito abençoado chegar onde eu cheguei com o que eu recebi. E aí eu fiz um projeto social. Eu já tinha uma academia de tênis no Morumbi, onde eu recebia crianças da favela de Paraisópolis. Eu pegava 50 crianças num sábado, jogava tênis, futebol com eles, e depois dava um lanche e conversava com eles sobre a necessidade de cuidados pessoais, como escovar o dente, conversava com as crianças normalmente. E um dia eu estava fazendo um evento na academia para a Bovespa, conheci uma pessoa que eu acho que é o coração maior que eu já vi na minha vida, que chama Raimundo Maliano, que era o presidente da Bovespa. Ele viu aquelas fotos das crianças e disse, poxa, mas o que é isso aqui? Eu disse, Mariano, eu trago as crianças da favela, mas eu não estou feliz. Ele falou, mas por que você não está feliz? Porque eu tenho, toda vez que trazia as crianças da favela, elas têm que atravessar a avenida, vir a pé até a academia, eu tenho... Ele falou, mas qual é a sua ideia? Eu falei, gostaria de ter uma quadra dentro da favela. E aí nasceu um projeto dentro da favela. Eu construí uma quadra na favela, junto com o Raimundo Maliano, e lá passamos a dar aula de tênis, de futebol, de vôlei, para as mães, para mim poder trazer as mães perto da gente também, começando a dar aula de artesanato, para poder conhecer melhor as mães, para as mães saberem conviverem daquela forma com umas crianças que conviviam com a gente. E daí nasceu um projeto que hoje tem 800 crianças lá, com biblioteca, depois chama biblioteca. Eu achava que era importante a criança... eu comecei a ver alguém aqui hoje falou que o nível da escola é fraquíssimo, e é verdade. Nós começamos a mostrar livro para as crianças não liam, elas passavam da folha e paravam na figura, porque elas não sabiam ler. Então, nós começamos a dar aula para as crianças, reforço escolar, enfim, é um projeto hoje que funciona. Lá nós temos hoje perto de 15 jovens, que eu conheci pequenininho, na rua, que era um aviãozinho, como foi citado aqui, e hoje esse aviãozinho está formado em educação física, ele é professor de tênis, enfim, tem 2, 3 casas de aluguel dentro da favela, mas para mostrar para vocês o que o esporte fez e o que está fazendo para essas crianças lá. Então, a gente tem controle do nível escolar, quer dizer, a criança, quanto mais tempo, quanto melhor ela for na escola, mais ela pode fazer esporte, e ela fazendo esporte, o que ela faz, gente? Ela cuida do físico dela. Ela não vai para a droga, não vai para a bebida, porque ela quer ser um campeãozinho, ela quer ser um jogador. Então, recentemente, há uns 2 anos atrás, e nem isso, a TV Record foi fazer uma entrevista com as crianças e perguntou para o menino, você quer ser um Guga? Ele falou, não.
Eu quero ser um professor de tênis igual a eles. Então, é legal, porque ele fala, puxa, para mim ser o Guga aqui vai ser complicado. Mas, para mim ser um professor de tênis, se eu acompanhar esse trabalho aqui, já posso ser um professor. E isso foi um gancho, eu vou ser super rápido, exatamente era a minha briga com o Ministério Público há alguns anos atrás. Porque o Ministério Público proibiu o pegador de bola. Então, o que acontece? Hoje, o pegador de bola, ele só pode pegar bola a partir de 16 anos. Então, o que acontece? Eu não tenho mais professor de tênis no mercado. Com 16 anos, o menino não pega mais bola, ele não aprende a jogar tênis. O que acontece? Eu não tenho mais... acabou com a profissão de professor de tênis. E não só, se ele jogar tênis, se ele começar cedo, ele pode ser um professor, um rebatedor, pode ser um administrador de esporte dentro do clube. E, finalmente, ele tem uma coisa que eu acho muito importante, que foi importante para mim, que eu não tive a educação dentro de casa. É convivência com as pessoas. O pegador convive com gente no clube de outro nível. Então, ele se autoeduca, ele aprende. Para vocês terem uma ideia, eu fui pegador de bola do clube mais fechado do Brasil, não sei se ainda é hoje, eu acho que ainda é. Eu fui pegador de bola nesse clube, fui professor de tênis, e hoje eu sou conselheiro da Sociedade Harmonia de Tênis. Eu fui pegador de bola do Harmonia, e hoje eu sou conselheiro. Como é que eu consegui isso? Com educação, o esporte, relacionamento, que o esporte permite. Então, eu pedi tanto, eu tive uma vez no Ministério Público com a Marisa Marsotti, não sei se você conhece, do trabalho. Estou dirigindo o senhor mais o Ministério Público do Trabalho. E era uma discussão que eu tinha com essa pessoa, porque ela não queria deixar. E eu provava para ela que não conseguia. No Harmonia, por exemplo, se terem uma ideia, tem jovens de 16 anos. Com 18, eles são mandados embora do clube. Não querem mais. O que acontece? Não aprendeu profissão nenhuma. Um pouquinho, óbvio, de educação com a convivência, eles aprenderam, mas não conseguiram desenvolver a coisa que mais importante era uma profissão, que era a profissão que vem do pegador de bola até chegar no tênis. Ok? Então, o meu depoimento, encerrando, o governo deveria aproveitar melhor esses equipamentos esportivos que existem na cidade e massificar ensino de futebol, de tênis, de vôlei, e ocupar esses jovens depois da escola. Eu hoje já estou aposentado, com 65 anos, até aposentei cedo, e cuido de creche. Hoje, o meu trabalho é cuidar de creche, é entrar numa creche, ajudar na administração, ajudar com ideias, ajudar com o trabalho voluntário. Vocês têm de ver, eu tenho uma creche que eu cuido na Avenida Rio Pequeno, lá em Osasco. Eu construí uma quadrinha pequena que cabe dentro dessa sala. Vocês têm de ver o que nós estamos fazendo de mudança na cabeça das crianças. É impressionante. A criança, quando começa a fazer esporte, ela muda. Eu tinha um menino nessa creche, para encerrar, de 12 anos, prometeu matar a professora. Hoje esse menino está totalmente mudado. Precisa ver para crer. Então, a maior prova que tem, eu sou a maior prova disso, que eu era pobre, não tinha nada, e o esporte me deu tudo, me deu família. Eu tenho 2 filhos lindos que estudaram fora do país. Tudo isso, de graça, os meus filhos estudaram fora por causa de esporte. Eles eram profissionais de tênis, conseguiram universidade através do esporte. Tá bom? Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Obrigado, Wilton. Agora a gente gostaria de estar ouvindo o Luiz Gonzaga Bertelli, do CIE. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a doutora Maria Helena Mauad pela oportunidade proporcionada, cumprimentar o meu querido ministro Almir Pazzanotto, mestre de todos nós, irmão, amigo, já prestou relevantíssimos serviços à nação brasileira e continua com as suas lições nos jornais de maior circulação do país, sempre falando sobre a possibilidade do aprimoramento da lei do trabalho no Brasil. Cumprimentar o desembargador Malheiros, com a sua atuação firme, inabalável no combate à disseminação das drogas na juventude.
companheiro da campanha nacional antidrogas nas escolas superiores, que eu tenho a honra de coordenar, e nesse trabalho assíduo e pertinaz, né, junto à juventude. E, por último, cumprimentar o meu querido deputado Ricardo Izar Júnior, né, filho do meu colega de turma da faculdade, um deputado sempre saudoso, sempre lembrado, Ricardo Izar, e cumprimento também a Marisa, viúva do Ricardo, nossa grande amiga. Pois bem, a doutora Marilena pediu que nós fizéssemos breves considerações sobre o trabalho que a nossa organização, que é uma organização filantrópica de assistência social, que existe há mais de 50 anos, presta ao jovem brasileiro. Eu presido essa organização de filantropia, de assistência social, que não recebe um centavo do poder público, desde a sua fundação, mantida pelo empresariado brasileiro, fundada e mantida pelo empresariado brasileiro, principalmente o empresariado que sempre viu na figura do jovem o futuro dirigente, o futuro grande empresário, o futuro mandatário deste país, não é? E o nosso trabalho assíduo, diuturno, é no sentido de efetuar a inclusão do jovem no mercado de trabalho, fazer com que o jovem assuma a sua cidadania no seu trabalho diuturno. Completamos, nesse mês, 12 milhões de bolsas concedidas a jovens brasileiros desde o início da sua fundação, não é? Na forma de estágio e aprendizes, e, com isso, promovemos a capacitação nas empresas privadas e empresas públicas, ministérios, cortes administrativas e do judiciário de todo o país, não é? Nós temos, já falando um pouquinho sobre o tema, 51 mil jovens adolescentes de 14 anos aprendizes em empresas, não é? Eles estão sendo capacitados em ambientes especialmente preparados para eles, laboratórios, salas de capacitação, onde ministramos cursos em parceria com a Fundação Roberto Marinho, o Sistema Globo de televisão, e esses cursos são desenvolvidos com a entrega de material didático e pedagógico. As capacitadoras são pedagogas, psicólogas especialmente preparadas, e entregamos tudo isso gratuitamente. Ademais, esses jovens recebem um lanche e recebem também uniforme, porque a grande maioria deles, quase 90%, vem das regiões mais pobres das periferias das cidades brasileiras, porque esses cursos de capacitação são ministrados não só aqui em São Paulo, como em outros locais, não é? Hoje, então, se ensina informática, línguas, comunicação, turismo, culinária, modas, enfermagem e marketing, não é? Conforme a empresa assim o deseja. A capacitação é presencial e integral. A semelhança do que fazem hoje os chineses, né? Onde metade do dia o jovem participa de aprendizado e metade do seu dia recebendo lições teóricas. Está aí o segredo, né, desse desenvolvimento fantástico, científico e tecnológico dos chineses, dos japoneses e dos alemães. Entendeu? Essa política deu certo. 6 horas e meia eles permanecem conosco. Quem quiser nos visitar, nos dá rua. Do outro lado da rua, nós temos aqui na Bacelar já uma oficina de capacitação recentemente instalada. Bom, quase todos esses jovens são menores extremamente carentes, né? São extremamente carentes, e os jovens recebem, então, como nós falamos, toda essa orientação para prepará-lo para o trabalho. O Aprendiz é, portanto, um programa muito bem sucedido. Há, sem dúvida, entraves que estamos procurando num trabalho conjunto com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho e com a Casa Civil da Presidência da República, eliminar esses entraves, né?
Há exigências absurdas, né, 80 horas. Há outra exigência que nós consideramos absurda, que em cada sala, cada núcleo de aprendizado é um trabalho muito bem feito de corporativismo, de assistentes sociais. Eu nada tenho contra os assistentes sociais, mas não haveria necessidade, ao nosso ver, de nós termos em cada núcleo de aprendizado um assistente social. Não é? Está aí na regulamentação. E, além disso, outro programa tradicional também, com 50 anos de tradição aqui no Brasil, é do estágio, né? O estágio, como sabe, ele tem 50 anos, há 50 anos que as empresas brasileiras recebem estudantes estagiários no Brasil. Qual é a vantagem do estágio? A vantagem do estágio é que a empresa que recebe um jovem, que inclui um jovem no seu trabalho, não recolhe encargos sociais e trabalhistas. Hoje, a contratação do seletista, sabem as senhoras e senhores, custa 102,3% para a empresa. Então, se eu contrato uma secretária que vou lhe pagar R$2.000, eu vou recolher um valor igual ou superior só na forma de encargos sociais e trabalhistas. Né? No tocante ao aprendiz, há a obrigação de registro em carteira. A empresa tem que recolher um fundo de garantia que é menor do que é recolhido quando contrata um seletista, e há compulsoriedade, não é? No tocante ao estágio, é facultativo. A empresa recolhe um jovem, atende um jovem, encaminha um jovem, se assim ela o quiser, não é? Não há compulsoriedade. No tocante ao aprendiz, há, sim, compulsoriedade, há semelhança do que acontece com o deficiente. Tristemente para nós, não há cultura empresarial ainda para saber que a melhor forma de melhorar esse país é com a boa educação e com o bom encaminhamento do jovem ao mercado de trabalho. Né? Muitas delas procuram, inclusive organizações de nomeada que recebem prêmios internacionais, elas procuram não contratar jovens e também segregam muito o aprendiz, que é outra bandeira nossa. Bom, elas queria dizer também que tiraram o menor da rua, aqui, corroborando com todas as considerações já proferidas, tirar o menor do crime organizado, da prostituição, da droga, do álcool, do tabagismo, é um dever pátrio, ao nosso ver, obrigação, não só de governo, mas de todos nós, cidadãos brasileiros. E numa simples balada hoje, desembargador Malheiros conhece bem hoje, uma jovem adolescente está bebendo 3 a 4 latinhas de cerveja. Uma simples festa, numa simples baladinha. A coisa disseminou de tal ordem. E eu, que sou diretor da área de infraestrutura da Fiesp, outro dia fiquei triste. De um lado, alguns ficaram alegres. É que a média de instalação de uma nova fábrica hoje de cerveja no Brasil, desembargador Malheiro, é uma a cada mês. Cada mês se inaugura uma nova fábrica de cerveja. Não é? Nada contra os fabricantes de cerveja, mas rigorosamente para se ver como está a disseminação hoje da bebida alcoólica entre a juventude. Pois bem, aprendizagem, estágio, práticas operacionais, o saber com fazer é uma política que tem que ser adotada, tem que ser preconizada e tem que ser defendida por todos nós. Muito obrigado, doutora Marina, pela oportunidade. Obrigado, doutor Luiz Gonzaga. E agora ouviremos o doutor Ricardo Izar Júnior, deputado federal. Bom, queria cumprimentar a todos. E primeiro eu queria colocar aqui que o Guilherme Afif, ele é o secretário agora nacional da micro e pequena empresa, é do meu partido, do PSD, mas mesmo assim eu discordo dele em duas opiniões. Eu acho que a primeira opinião é a questão da Secretaria Nacional. Queria deixar claro para vocês que a bancada do PSD, ela, apesar de saber de todos os adjetivos positivos do ministro, nós não concordamos com assumir a pasta do ministério, porque nós não estamos aderindo à base da presidente Lula, continuamos uma bancada independente lá no Congresso Nacional. Segundo, que a questão que ele colocou dos 18 anos de idade, da maioridade penal, eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que tem que haver a redução da maioridade penal. E a gente está passando um momento importante no Congresso Nacional. A gente está discutindo 2 assuntos importantes. O primeiro é a reforma do Código Penal, que está tramitando no Senado Federal. Infelizmente, em conversa com o Sarney outro dia, ele me passou que a expectativa é que fique 2 anos ainda no Senado, para depois vir ser discutido na Câmara dos Deputados. Eu tenho, inclusive, participado junto com o Dr. Felipe Locke, a gente tem conversado bastante com o Ministério Público, tentando fazer algumas propostas
de projetos, independente da espera pela reforma do Código Penal, a gente deu entrada em alguns projetos, inclusive um que o Hubert falou aqui da questão de quando um adulto ele está com um menor no crime. A gente apresentou um projeto que foi idealizado pelo Ministério Público que duplica a pena para o maior que estiver acompanhado com o menor de idade quando ele comete algum tipo de infração. O que eu acho, assim, eu como deputado, estou no primeiro mandato, a gente chega lá no Congresso, a gente vê a dificuldade das coisas tramitarem e as coisas andarem. Então, a gente está disposto a entrar nessa luta, trabalhar essa questão, mas a gente vê que tudo é muito demorado. Eu acho que, como a gente vai ter um segundo momento, que é possível a criação de uma comissão especial para discutir a diminuição da maioridade penal no Congresso Nacional, agora era a hora da gente aproveitar nessa comissão para tratar de alguns outros assuntos que têm tudo a ver e são correlatos com a matéria da maioridade penal. Uma delas é a questão da PEC 300. Como que a gente pode exigir um serviço positivo de segurança da polícia com salários mínimos hoje que um policial militar recebe R$ 1.200 hoje no governo do Estado? Um delegado de polícia, uma profissão importantíssima que recebe R$ 5.500 como pagamento, é lógico que vai fazer coisa errada, está claro, evidente. A gente sabe da questão dos presídios que foram colocados aqui. A gente quer penalizar o menor, mas tem o problema dos presídios. A gente apresentou, inclusive, um projeto de lei que a gente sabe que os presídios hoje, 12% da população carcerária não devia mais estar nos presídios, já cumpriram a pena integral. Então, nós apresentamos um projeto que configura, criminaliza o juiz que não liberar logo o preso que já cumpriu integralmente a sua pena. Isso vai abrir vagas nos presídios para a gente poder acabar um pouquinho com o problema prisional hoje no Brasil. A questão do esporte tem que ser discutida em conjunto, o incentivo ao esporte para os menores, a questão da educação, das drogas. A gente votou uma medida provisória importante agora, que trata da questão das casas de recuperação de drogados. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, tem uma emenda de minha autoria que faz da compulsoriedade, que a família ela pode colocar o familiar internado na clínica de recuperação obrigado, né? Porque antes era só a seu critério. Então, a gente tem que tratar diversos temas. Eu acho que eu queria até fazer uma pergunta aqui para quem entende mais da questão de judiciário, aqui, de leis, se a gente pode juntar isso na comissão especial que vai tratar da redução, porque são artigos diferentes. Um é o artigo 228, outro é o artigo 7º. A gente pode juntar tudo isso na hora que for fazer a comissão especial e tratar tudo de uma vez? Eu não sei essa parte jurídica como é que funciona. Eu sou economista, mas a vontade que a gente tem é disso. Eu tive com o Salvador. Salvador ele foi presidente da Legião Mirim da Vila Prudente, do Rotary Club, semana passada, né? Foi semana passada que eu fui até Paraninfo de uma turma. E a gente vê que as entidades elas estão sofrendo muito nesse governo. O Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, ele está tirando dessas entidades educacionais o incentivo fiscal que elas tinham. Então, é porque não estão tratando a educação, a formação profissionalizante, como um trabalho de assistência social. E é errado. Quem vê o trabalho que faz, o jovem é retirado da rua, da profissionalização, arruma um emprego. Como que isso não é um trabalho social? É lógico que é um trabalho social. Então, tem diversos trabalhos que a gente tem que fazer em Brasília, junto dos ministérios, e eu estou me colocando à disposição, sim. Eu sou favorável tanto à redução da idade penal, como à redução da idade para o trabalho. Agora, entra na questão jurídica, cláusula pétrea, tal, mas eu acho que dá para a gente trabalhar isso de uma forma que consiga essas reduções. A gente está criando, desde a semana passada, uma frente parlamentar em defesa disso. A gente já colheu 80 assinaturas, a gente precisa chegar nas 120 para ser considerado uma frente parlamentar. Eu acho que mais uma semana a gente monta. E o porquê da frente parlamentar? Porque a frente parlamentar ela não vai ser um deputado pedindo por aquele assunto, vão ser diversos deputados de diversos partidos, de diversos estados, que vão ter como um objetivo o mesmo, diminuir a idade para o trabalho. Então, eu acho que até mais uma semana a gente deve estar com essa frente criada. E a gente tem discutido muito, a gente tem feito uma parceria com o CIE, alguns projetos de lei, na questão do estágio. Hoje, o estagiário ele só pode trabalhar por um período de 2 anos, depois não pode ter renovado o seu estágio. Então, quer dizer, um estagiário de advocacia vai para uma empresa, ele se forma lá
a formação básica dele é feita lá, depois ele não pode continuar trabalhando nessa empresa, refazer o estágio. Tem muita coisa que está errada que dá para a gente trabalhar. Então, eu queria só colocar à disposição aqui de vocês, contar comigo e com todos os deputados integrantes da Frente Parlamentar. Muito obrigado. O ministro Almir gostaria de responder à questão. Aqui falou-se na obrigatoriedade ou na necessidade do trabalho quando é criança, não é? É criança, na maturidade e na velhice. O trabalho não tem idade. Todos têm que trabalhar. Mas, e como todos têm que trabalhar, eu preciso sair. Porque eu havia previsto permanecer aqui até mais ou menos meio-dia, mas eu preciso sair. Agora, eu quero dizer uma coisa. A Constituição de 88, ela foi extremamente generosa no tocante à educação. Não há. A Constituição, ela carimbou verbas para a educação. Ela determinou quanto a União deve gastar com a educação, quanto os estados e os municípios devem gastar. De sorte que, se há problema na educação, ele não está na falta de dinheiro. Ele está muito mais na gestão. O problema não é... E já disse alguém que o problema da educação também repousa muito na figura do educador. Há uma carência de educadores. O que nós assistimos na Avenida Paulista semana passada não é próprio para educadores. Aquele conflito no meio da avenida, aqueles professores se insurgindo contra a direção do sindicato. Se não estão satisfeitos com a atual diretoria, na próxima eleição mudem. Substituam. Agora, transformar a Avenida Paulista num palco de uma batalha, onde investiram contra a polícia, não reconheceram a autoridade da polícia, atravancaram o trânsito, isso não é para educador. Isso é para baderneiro. Qual é o exemplo que essas pessoas, o sindicato que impedisse a infiltração? Eu, em matéria de sindicato, sou meio catedrático. Conheço isso. Às vezes, o próprio sindicato infiltra. De sorte que o problema da educação... Eu ouço falar que o problema do Brasil é a educação há mais de 50 anos. Talvez seja, mas não é só a educação. Há muita legislação mal feita. E é curioso, é muito curioso. Quando me perguntam o que fazer, eu digo, o senhor deve responder essa pergunta o ano que vem, porque o ano que vem nós teremos eleições. E vai depender do povo manter ou trocar legisladores ineptos, incapazes, corruptos, por gente à altura dessa tarefa, nobilíssima. Porque quando o legislativo fracassa, o fracasso é do regime democrático. O fracasso contamina o regime democrático. E aí começam a surgir ideias da busca por um déspota esclarecido. A Alzira Vargas, filha do Getúlio, dizia que o pai dela foi um déspota, mas um déspota esclarecido. E, de fato, ele produziu boas legislações para a sua época, mediante decretos-leis. De sorte que o legislativo que se cuide. O legislativo que se cuide, porque eu já ouço nas ruas dizerem que se o legislativo for fechado, ninguém sentirá falta. Eu começo a ouvir
E eu não posso censurar, porque eu não sou censor, a opinião de pessoas que pensam assim. Tem todo o direito de pensar, embora seja errado, no meu ponto de vista. Bem, eu vou insistir aqui. Trabalho a partir dos 14 anos com a permissão da aprendizagem na empresa. Segundo ponto, combater, eliminar o apanhador de bola foi uma asneira que dificilmente nós vamos fazer outra tão grande, porque qual era o problema do apanhador de bola para o Ministério Público do Trabalho se preocupar com isso? Me dá a impressão de falta do que fazer. Não é? Então, nós temos que permitir o trabalho e reduzir a maioridade penal. As duas medidas têm que ser combinadas. E tirar da lei do serviço militar obrigatório a obrigação do empregador manter aquela vaga aberta, porque esse foi um dos grandes... Foi um erro da lei do serviço militar obrigatório. Como advogado, eu percebi isso lá na década de 60. Porque o cidadão que é sorteado para o serviço militar, 1 de cada 10, 1 de cada 20, 1 de cada 15, cria uma barreira para os demais. Porque o empregador, porque nessa idade, o próprio empregador já tem resistência à contratação do menor que está em idade de prestação de serviço militar. Tira isso da lei. É um desincentivo, não é? A contratação. E outra legislação que precisa ser bem definida é a do estágio. Porque hoje o empresário que admite o estagiário não sabe se esse estagiário amanhã não irá à Justiça do Trabalho para pedir reconhecimento da relação de emprego num ato de má-fé, num ato de pronunciada má-fé. O empresário que aceita o estagiário precisa estar seguro de que não será punido por isso. Isso exige, provavelmente, um aperfeiçoamento dessa legislação, com a velocidade habitual, com a eficiência que nós conhecemos, sem crítica ao primeiro mandato do deputado Ricardo Izar, é possível que o Legislativo um dia resolva esses problemas. Muito obrigado. Eu preciso me retirar. Pediria só para um pouquinho mais de paciência, só para pedir a palavra para a Maria Helena para fazer o encerramento, e aí convidamos todos a um brunch aqui ao lado. Bem, eu queria agradecer a presença de todos, a colaboração dos nossos palestrantes, depoentes, e dizer que a nossa intenção não é parar nesse trabalho aqui, e que a gente gostaria de tocar para frente, ver no que a gente pode somar para ter alguma diferença nesse estatuto e nessa legislação, e espero poder contar com a colaboração de vocês para que a gente possa ir se instruindo a respeito. Obrigada.